O tema da palavra hoje é o poder e a importância do voto. O poder e a importância do voto. Amém? Tem gente espiritualizando coisa que não é espiritual. Sabe? Tem gente culpando Deus por coisas que a culpa não é de Deus. A Lucilene pregou uma palavra algum tempo atrás e o título da palavra é Não se ofenda. Amém? É a decisão mais sábia que você toma diante da palavra de Deus. Não se ofenda. Amém? Não se ofenda. Porque se você se ofender, só quem pede é você. Eclesiastes capítulo 5, amado, diz assim, 5 verso 1. Presta bem atenção na palavra de Deus. Querido, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Cada dia eu sou mais apaixonado pela palavra de Deus. Por quê? As pessoas leem a palavra de Deus, só que na maioria das vezes elas leem assim, passando por cima. Mas olha, lê comigo essa palavra aqui. Dá uma olhada. Verso 1. Guarda o quê? O teu pé. Quando? Quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha só. Inclina-te mais ao quê? O que está escrito na tua Bíblia? Inclina-te a ouvir do que a oferecer sacrifício de... Pois não sabem que fazem mal. Tem um monte de gente que fala assim, tô nem aí. Eu vou fazer, não, ninguém manda em mim. Mas ele não sabe o mal que ele está fazendo para ele mesmo. Aí o verso 2. Não te precipites com a tua... Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está onde? Deus está nos céus. E tu estás sobre a... Que sejam o quê? Poucas as tuas palavras. Então, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem o quê? Os sonhos. Da muita ocupação vem os sonhos. E a voz do tolo, de quê? O tolo vem da multidão de palavra. Você não vê um tolo glorificado. Você sabe qual é o assunto predileto do tolo? Quem sabe? Então ele gosta de falar sobre quem? É essa a resposta. Ele gosta de falar sobre quem? Sobre ele mesmo. Verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de quem? O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votar e não pagar. E não cumprir. Nós vamos ler o 6 também. Mas olha aqui, querido. Por que a Bíblia, antes de falar de voto, começa a falar: guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor? Aí começa, antes de falar de voto, ocupa-te mais ou inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Antes de falar de voto, Salomão diz: não te precipites com a tua boca, não fale, nem o teu coração se apresse a pronunciar
alguma palavra. E antes de falar de voto, Salomão está dizendo assim: sejam poucas as tuas palavras. Poucas as tuas palavras. Por quê? Porque ele diz que na muita ocupação vem o quê? Os sonhos. Ele está dizendo, é mais fácil, ou seja, aquele que trabalha muito, muito, sabe aquele que o salmista diz no Salmo 127, verso 2, que dorme tarde, acorda de madrugada, come pão de dores. Sabe esse? Salomão está dizendo, ele falou assim, esse daí é mais fácil ter sonhos. Só que a multidão de sonhos não é bom. É um sonho. E a voz do tolo da multidão de palavras. Aí ele começa a falar a respeito do voto. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Querido, o que é voto? O que é um voto? O voto é tudo aquilo que você disse que vai fazer. Por isso, e o Salomão está falando para cuidar, inclina mais a ouvir, fala pouco. Por quê? Porque voto você fala e faz falando. E quando você fala muito, muito, você não se dá conta de voto que você faz. E isso é sacrifício de tolo. E sacrifício de tolo produz, olha só, não te precipites a tua boca. Algumas versões falam, não se precipites a tua carne. Por quê? Porque quem sofre por esses votos que foram feitos e não cumpridos, esses sacrifícios de tolos que foram feitos e não cumpridos, é a tua carne. Vai ser a tua carne. Não vai ser outra pessoa que vai fazer. Então, por isso que Salomão está dizendo, olha, fala pouco, ouve mais e fala pouco. Ouve mais e fala menos. Porque na multidão de palavras, né, a voz do tolo está na multidão de palavras. Ou seja, o sacrifício do tolo está onde? Na multidão de palavras. E esse sacrifício é o voto de tolo. E o que é um voto de tolo? É um voto que não vai ser cumprido. Ou seja, meu amado, Jesus disse, Oséias disse, 4, versículo 6 de Oséias, o meu povo padece porque lhe falta o conhecimento de quê? Jesus disse, errei por quê? Porque não conheceis o quê? As Escrituras. Querido, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos aplicar o nosso coração a buscar ao Senhor, a conhecer o Senhor através da Escritura. Para quê? Para que a gente entenda. Para que a gente entenda o que está acontecendo. Para que a gente consiga se precaver e não passar por lutas desnecessárias nas nossas vidas. Aí o verso 6, olha o que ele diz assim, ó. Não consintas que a tua boca faça o quê? Ou pecar a tua carne. Não consinta que a tua boca fale mais do que devia. Por quê? Porque se vir alguma consequência das tuas palavras, quem vai sofrer é você. Não é o outro. Não é as outras pessoas. É você mesmo. Aí, olha só, olha que coisa interessante. Nem digas aonde. O que está escrito na tua Bíblia? Diante do mensageiro de Deus, diante do anjo do Senhor. Amém ou não amém?
que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Nesse versículo aqui eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro, existe um anjo do voto. Tem um anjo de Deus, que ele fica, Eclesiastes mesmo, vamos abrir um pouco mais para frente, eu vou te mostrar, isso aqui não estava na palavra não, mas eu vou te mostrar aqui. Abre lá no capítulo 10, de Eclesiastes, depois nós vamos voltar aqui. Olha que coisa interessante, verso 20, diz assim: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o quê? O rei. O que a palavra diz lá onde nós lemos aqui, ó, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração te apresse a pronunciar palavra alguma. Eclesiastes 5, versículo 2. No teu coração não apresse a pronunciar palavra alguma. Amém ou não amém? O mesmo Salomão diz assim, nem ainda no teu pensamento, ou seja, no teu coração, diga alguma coisa contra quem? Contra o rei. Quem é o rei agora? Quem é o rei? Também. Mas quem é o rei? É a autoridade. Agora dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado. Agora eu vou trazer uma revelação para você. Você está olhando para o rei. Por quê, pastor? Porque na minha palavra, na minha Bíblia, lá no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9, diz assim, mas vós sois o quê? E o que mais? E o sacerdócio real. Quando Jesus morreu na cruz, e nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos o quê? Nós recebemos dele o quê? Autoridade de sacerdotes e de reis. Nós recebemos dele de sacerdote e de reis. E aí ele está falando aqui, olha, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe a pessoa que está do teu lado. Nem ainda no teu pensamento pense alguma coisa errada contra mim. Por quê? Porque tem um anjo ali, olha só, nem tampouco no mais interior da tua recâmara, amaldiçoe o rico, ou seja, lá no teu quarto, se é para fechar o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora, mas não fecha a porta do teu quarto para amaldiçoar o teu próximo, para falar mal do teu próximo, para falar mal de quem quer que seja. Não faça isso, por quê? Porque, olha, dá uma olhada aqui. Porque lá, ó. Porque as aves do céu. Olha só, entenda. Quando fazemos um voto, tem um anjo do Senhor para receber o voto. Mas quando amaldiçoamos alguém, tem um demônio. Porque ave do céu é demônio. Tem um demônio que faz o quê? Pega a tua voz, tanto a que sai aqui, ó, na tua boca, quanto aquela que você só fala com isso aqui, ó, com o teu pensamento. Ele pega. Ah, pastor, mas Satanás não conhece os meus pensamentos. Não, não conhece. Ele não conhece os que vêm de Deus, mas os que vêm dele, ele sabe. Aí ele está dizendo assim, ó, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícia. O que significa isso? Vai fazer essa palavra se cumprir. Aí quando você fala de uma pessoa, ou pensa mal de uma pessoa, que ela está dentro dos limites da palavra de Deus, esse demônio pega a maldição que você pronunciou e leva para poder tentar cumprir na vida daquela pessoa. Só que quando ela chega lá, ela não pode entrar dentro dos limites, porque essa pessoa está dentro
limites estabelecidos pela palavra de Deus. E quando ela está dentro desses limites, o demônio chega querendo cumprir. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, o nosso adversário, ele anda de redor procurando o quê? Alguém a quem possa tragar. Então ele recebe a maldição, ele recebe a palavra e ele vai procurar a pessoa. E ele fica ali, tentando achar uma brecha para poder entrar e fazer com que aquela palavra, aquela maldição se cumpra na vida dela. Mas a palavra de Deus vai dizer em Provérbios que maldição sem causa não encontra o quê? Pouso. Esse demônio chega com a maldição, procura de todo jeito, anda ao derredor, procura uma brecha, mas ele não acha. Então o que ele faz? Como andorinha no seu vaguear e pássaro no seu voo, volta para o lugar da onde saiu. E aí o que acontece? A palavra vai se cumprir 2 vezes no lugar onde saiu. Pastor, como que eu faço? Saiu da minha boca a maldição, como que eu faço? Quando você se arrepende, você tira das mãos do diabo a legalidade que você deu. O problema é que na maioria das vezes, pensa com isso daqui, amaldiçoa com o coração e depois não se lembra, não pede perdão, não se arrepende. Aí, meu amado, o que acontece? Vem um monte de maldição. Isso é maldição. Maldição. Pastora Nora estava falando sobre dízimo e oferta. Tudo quanto é maldição, concernentes à área financeira, se quer como? Fidelidade com dízimos e ofertas. Toda maldição em relação... Ah, pastor, mas ora aí e tal. Mas a minha Bíblia, a sua também, diz lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos aonde? Para que haja... Na minha Bíblia está escrito assim, depois disto. Né? Essa frase, a Lu já até pegou para ela. Aí a minha Bíblia está escrito, depois disto. Aí fala assim, fazei o quê? Ou seja, a oração resolve? Resolve, mas é depois que você se mostra fiel. Aí você ora, aí você faz prova de Deus. Senhor, eu fui fiel, o Senhor viu. Senhor, na minha Bíblia está escrito também, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí você vai falar, Senhor, eu preciso de um carro. E o Senhor vai te dar. Por quê? Porque Ele vai olhar para você e você é fiel. Aí você ora e Ele te responde. Não, mas eu não creio nisso, pastor. É teu direito, meu querido. É teu direito não crer. Mas quando o ventilador queima, a máquina de lavar queima, quando o carro quebra, quando a doença vem, o médico passa o remédio e o remédio não funciona, tudo isso. Ah, pastor, ora. Primeira coisa, quando uma pessoa vem perguntar para mim, fala, pastor, ora, minha situação financeira está muito difícil. Primeira coisa que eu pergunto para ela, você é dizimista? Você é ofertante? Se ela falar para mim, eu sou, falando, nós vamos orar e nós vamos derrotar esse demônio agora. Mas se ela fala para mim, não, pastor, não, eu não sou, eu falo, irmão, mas nada vai acontecer. Por quê? Porque Deus até ouve, porém, amado, tem uma avenida para Satanás desfilar como desfilou no carnaval, em cima da tua cabeça. Por quê? Porque quando se trata de praticar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, eu fico negociando com isso. Eu penso isso, eu não acho que não é assim.
É ou não é verdade? Porque engraçado, eu vi um pastor falando que isso é costume de brasileiro, sabia? E o brasileiro, ele pensa assim, quando ele vai passar por uma crise, o que ele faz? Ele acha que ele tem que poupar o que tem. Aí o que ele faz? Ele sai da academia, ele corta a dieta, ele deixa de dar dízimo, deixa de dar oferta, porque ele acha que vai resolver o problema dele. Aí ele regra. Aí quando ele está com os celeiros cheios, o que ele faz? Aí ele quer semear para colher mais, mas aí não tem onde ele colocar. Quando o que a gente tem que fazer, o que é? Semear quando nós não temos, quando a gente está com o celeiro vazio. Porque quando a gente está com o celeiro vazio e o que nós temos não supre a nossa necessidade, nós não temos colheita na mão, nós temos semente. Volta lá para o capítulo 5, eu ainda vou falar sobre voto hoje. Então, meu amado, existe um voto, um anjo do voto. Assim como tem um demônio para quando a pessoa abre a boca para amaldiçoar, tem um demônio que leva a palavra para poder. Então, quando for falar mal do nosso presidente, entenda uma coisa, meu querido. Quando a gente fala mal, é isso que eu quero que você entenda também. Quando a gente amaldiçoa, que nem eu vejo muitas pessoas falando, ele isso, ele aquilo. Quando a maldição encontra pouso, não significa que vai cumprir só lá, não. Cumpre lá e cumpre você também. Quando não encontra pouso, cumpre 2 vezes em quem amaldiçoou. Mas quando encontra pouso, cumpre só 1 vez. Mas cumpre. Então deixa Deus tomar conta, meu amado. Amém? Então, a Bíblia está dizendo aqui no verso 6 que tem um anjo do voto. Tem um anjo do voto que fica ouvindo você o tempo inteiro para pegar, para recolher o voto que você faz. Para recolher o sacrifício que você faz. Amém ou não amém? Né? Tem a ver também com a reunião Taça e Harpa, por quê? Taça é por quê? Porque tem um anjo que fica o quê? Recebendo, colhendo as orações do justo para levar para Deus. Ele fica colhendo o voto, colhendo o teu sacrifício para levar para o Senhor. Aí a Bíblia está dizendo assim: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. E depois, não diga diante de Deus que foi erro. Já está avisando, olha, cuida agora, porque depois você não vai poder chegar diante de Deus. Não, foi erro. Então não faça, não vote. Porque na hora que o trem estava lá apertado, foi lá e disse que ia fazer. Mas prometeu, não é comigo que ela tem que falar. Porque tinha um anjo, quando ela prometeu, tinha um anjo lá esperando. Tinha um anjo, ela tinha a opção de não fazer, mas ela fez. Tinha um anjo lá. E aí, querido, isso é muito importante, por quê? Porque nós vemos na Bíblia muitas situações que envolvem o voto. E eu quero rapidinho contar para vocês 3 histórias. A primeira, eu quero que você abra rapidinho, lá em Gênesis 28. Gênesis 28. Primeira história que eu quero contar aqui a respeito de voto, e a respeito desse anjo do voto. Né? Porque a gente falando assim, ó, tem um anjo lá. Tem pessoas que ficam assim, será que esse anjo é anjo do voto mesmo? Deixa eu te mostrar aqui. O capítulo 28 fala que Isaac e Rebeca mandaram Jacó para Padã Arã, depois que Jacó se apossou da bênção que era de Esaú. Aí no versículo 10, diz assim:
Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi aonde? A Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus. E eis o quê? Que os anjos de Deus, guarda isso, subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Verso 15: e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono. Presta bem atenção, até aqui quem está falando? É o Senhor. Ele está dando para Jacó uma promessa, assim como Ele nos dá promessas, amém ou não amém? Nós temos promessa, e Ele está dando promessa para Jacó. Mas olha que coisa interessante. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aí ao verso 18: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e fez o quê? Derramou azeite. Amém? Derramou azeite em cima dela. Querido, azeite era uma das iguarias mais preciosas daquela época. O azeite ele tinha recebido dos seus pais. Caso ele tivesse alguma necessidade, ele negociasse com aquele azeite. O azeite era algo precioso, era algo de valor. Porém, olha o que ele fez. Ele pegou a pedra, colocou como coluna e pegou esse azeite, que é algo precioso, e derramou sobre essa coluna. Para Judas, isso daí ia ser o quê? Um desperdício. Para nós que cremos no Senhor, nós não podemos olhar isso como um desperdício. Nós temos que olhar isso daí como um exemplo a ser seguido por nós. Por quê? Porque ele colocou a coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar o quê? Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz ou Amendoeira. E Jacó fez o quê? Oh, meu Deus. Jacó fez um voto dizendo, olha só, o que ele queria? Porque quando nós fazemos voto com Deus, amado, nós queremos alguma coisa dele, sempre. Mas Deus já tinha dado uma promessa para ele. Mas olha o que ele faz. Ele diz assim: se Deus for comigo, algumas versões diz: se me acompanhares. A segunda bênção: me guardar nessa viagem que faço. Terceira bênção: e me der pão para comer. Quarta bênção: e vestes ou roupa para vestir. Ele pede 4 coisas para o Senhor. E as 4 coisas Deus já tinha prometido para ele. Fazia parte daquela promessa. Mas ele chega para Deus e fez um voto: Senhor, olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa viagem, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der vestes,
para vestir, olha o que ele vai fazer. 5 bênçãos na verdade. Que no verso 21 diz assim: e em paz tornar para casa. Queridos, Salmo 122, 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Você, para vir na casa do Senhor, você vem alegre, mas para voltar para a tua casa, tu é bem-aventurado. Oh, querido, é melhor voltar do que você ir, porque você vai, mas não sabe se volta. Mas quando você vai e volta, é porque você é bem-aventurado. E ele faz o voto: e se em paz tornar a casa de meu pai. Aí ele começa o voto dele: o Senhor será o quê? O meu Deus. Você sabe o que ele está dizendo? Pastor, mas isso eu também falo: o Senhor será o meu Deus. Querido, eu não vou discutir com o Senhor. Isso aqui, o que Jacó está dizendo, eu não discuto contigo. Meu pensamento não vale nada diante de ti. Eu não vou me desviar. Eu me submeto à tua vontade. Eu vou seguir pela tua direção. Ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu vou decidir me submeter. Eu não vou falar mais do que minha boca. Eu não vou, com o meu pensamento, amaldiçoar os outros. Ele está dizendo: o Senhor vai ser o meu Deus. Ponto. Esse é o primeiro voto dele. Aí ele continua dizendo no verso 22: e esta pedra que tenho posto por coluna será o quê? Casa de Deus. Ele está prometendo novamente. Ele falou assim: eu vou edificar a igreja. Eu vou colaborar com a igreja. Eu vou ajudar com a igreja. Eu vou ofertar na igreja. Eu vou dizimar na igreja. Dizimar é o próximo voto dele aí. Eu vou colaborar. O que a igreja precisa? Eu vou fazer, eu vou servir. Ele está dizendo aqui que ele vai edificar a igreja. Aí a terceira coisa que ele promete: de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Que interessante, amado. As pessoas sabem para onde trazer o dízimo, muitas vezes não traz. Mas ele está prometendo para o Senhor, ele não sabe para onde que ele vai levar isso. Para quem que ele vai entregar? Mas ele fez um voto. Por que ele fez esse voto? Porque ele estava inseguro, porque ele estava no meio de uma situação difícil, porque ele não podia voltar para a casa do pai, porque o irmão queria matar ele. Ele não sabia se ia conseguir chegar na casa do tio. Ele não sabia o que vinha pela frente, apesar de todas as promessas, querido. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você se sente seguro 100% o tempo todo? Não. Nós não sentimos. E ele também não, querido. Ele estava sozinho. Mas ele pegou o que ele tinha de valor, colocou sobre aquela coluna. E ele fez um voto para o Senhor ali. Talvez você esteja passando por alguma situação semelhante à dele. E o que está faltando é só isso, amado. Fazer um voto. Mas que voto? Faz o mesmo que Jacó está fazendo. Diga para ele: Senhor, olha, tu vais ser o meu Deus. Eu não vou me desviar. Eu não vou reclamar mais. Eu não vou mais ficar pensando mal. O culto demorou hoje. Não vou mais falar nada quando o culto demorar. Não vou ficar de bico porque o pastor pediu para não ir tomar água. Passa por luta e depois não sabe por que está passando por luta. Faz um voto como esse. Pastor, tem um monte de coisa quebrando na minha casa. Não... Faz um voto de dar o dízimo, amado. De entregar o dízimo no altar. Vai resolver o teu problema. Vai te autorizar a chegar diante dele. Imagina, se ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas te autoriza a chegar diante dele e fazer prova dele. Imagina o que tu não vai fazer no inferno repreendendo Satanás. Mas pastor, hoje eu estava falando com o Ian, né? Pastor,
Deus vai entender, pastor, estou passando por um monte de dificuldade. Você tem uma família para quê, querido? E quando eu digo família, não é a tua não, é a igreja. É a igreja. Você não vai passar perrengue sozinho. Pelo menos na minha Bíblia está escrito: quando um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra com ele. Mas quando um sofre, todo o corpo sofre com ele. Então você não vai passar. Se você passar por necessidade, a igreja inteira vai ter que passar. Porque a visão de igreja que Deus nos dá é essa: é família. É família. Nós vamos ser fiel naquilo que a palavra de Deus diz. Mas se você precisar, a igreja também está lá para fazer estender a mão. Entende? E eu falando assim para o Ian: as pessoas vão falar assim: Deus vai entender. Deus entende, mas você sabe o que Deus pensa de você? Quem sabe Malaquias 3, não somente o versículo 10, sabe de que o Senhor chama ali? De que o Senhor fala? Olha, ele nem chama diretamente, ele fala assim: olha, porventura roubará o homem a Deus? Não é isso que todavia vós me roubais. De que Deus está chamando a pessoa? É como diz as criancinhas, né? Ele é roubão. Roubão. Faz um voto. Faz um voto. Vota. Diga para o Senhor, não de tolo. Faz um voto. Ai, pastor, por que eu tenho que fazer um voto? Meu amado, porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Ser fiel não é fácil. Ser fiel é difícil. Ser fiel é sacrifício. Então vote e cumpra. Aí, meu amado, mas aí, pastor, o que aconteceu com Jacó? Vai um pouquinho para frente aí, capítulo 32. Oh, Jesus amado. Não é melhor voltar do que você ir? Quando você vai, alegre. Quando você volta, bem-aventurado. Não é isso? Olha o capítulo 32. E foi também o quê? Jacó, o seu caminho. Ele está voltando, amado. Ele está voltando. E na volta, quem que ele encontra? Ele encontra os mesmos anjos que subiam e desciam. Você sabe quais são esses anjos? Esses anjos aqui, ó, desse ponto aqui é futuro. Moisés vai dizer lá no Salmo 91. Versículo 11. Fala assim que aos seus anjos o que dará as ordens a teu respeito. Para te guardar, para te proteger. E no verso seguinte vai falar: e os teus anjos, para eles não deixar que você tropece com o teu pé numa pedra. Quando Jacó estava indo, a minha Bíblia fala que nós que somos filhos do Senhor, antes da gente falar, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Antes da gente fazer o voto, Ele já está cumprindo o voto. Por quê? Porque na hora que Ele foi falar assim: olha, e se em paz tornares a casa do meu pai, Ele já tinha dado ordem aos seus anjos para protegê-lo, para guardá-lo, porque os anjos estavam ali para protegê-lo. Entende? E na volta, por que ele encontrou os anjos? Por que ele encontrou os anjos? Por causa do voto. Por causa do voto. Como assim, pastor? É por causa do voto? Oh, Jesus. Olha que coisa interessante. Versículos 11 e 13 do capítulo 31, um pouquinho antes. Olha que coisa interessante. Olha que maravilha de Deus isso aqui. Presta atenção. Verso 10.
E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Aí o verso 11, olha só. E disse-me quem? Quem é esse anjo? Não responde ainda não. Só lê um pouco mais. Em sonhos, Jacó, eu disse: eis-me aqui, disse ele, levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Oh Jesus, ao verso 13. Eu sou quem? Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o quê? É o anjo do voto. É por causa do voto. É por causa do voto. O voto nos leva a nos comprometer com o Senhor. Porque se a gente não faz voto, a gente só é comprometido com o que a gente pensa. Aí a gente faz o que a gente quer. E Satanás faz com a gente o que ele quer. Mas quando nós nos comprometemos com o Senhor, Ele se torna responsável. Querido, nesse capítulo você vai ler que Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó. Esse capítulo vai falar que Jacó trabalhou 14 anos para se casar com as filhas de Labão. E ele trabalhou mais 6 anos para poder o rebanho. E ele mudou 10 vezes, ele fez um monte de coisa, se levantou, amaldiçoou, roubou, enganou, mas em nada Jacó foi lesado. Por quê? Porque Deus era o Deus dele. Sim, Deus era o Deus dele, mas estava o quê? Havia o quê? Havia um voto. Havia um voto. Um voto. E Deus olhava para Jacó e via que ele não reclamava do tio que estava enganando ele. Ele fez um combinado com Labão, que todas as crias do rebanho que nascesse malhada eram para ser dele. Sabe o que Labão fez? Pegou todos os malhados e picados e tirou e deixou só os rebanhos. Era impossível eles produzir malhado. Mas por causa do voto, o anjo está dizendo aqui, olha, oh Jesus, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho são o quê? São listrados. E Jacó creu, porque ele não estava vendo. Ele viu um rebanho que não era listrado, que não era salpicado. E ele não reclamou. E ele não amaldiçoou ninguém, ele não falou mal de ninguém, ele não pensou mal de ninguém. Ele só creu. Ele só creu. Sem dizer uma só palavra, ele disse para o Senhor: eu ando por fé, não é por vista. Eu creio em ti. E o anjo falou assim, ó, pode dar uma olhada, fica tranquilo, teu rebanho está garantido. Não importa, não interessa o que Labão fizer contigo, teu salário você vai receber. Você vai receber. E você sabe o que a Bíblia fala a respeito de Jacó? Que ele se tornou mais rico do que Labão. Por quê, pastor? Voto. Voto. Ao invés de pensar mal do irmão do lado, ou reclamar da situação, ou falar isso, ou falar aquilo, faz um voto. Se agarra a ele. Faz um voto. Faz um voto. Amém? Pastor, tem um povo que está me perseguindo no meu trabalho. Meu Deus, eu sou fiel, pastor. O que está acontecendo?
tinha uma mulher que era perseguida também. Abre lá. Primeiro Samuel, capítulo 1. Oh Jesus, ao verso 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ao verso 6. E a sua rival, competidora, adversária, excessivamente a irritava, perseguia ela, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: olha aqui, talvez essa é a tua realidade. Tem 3 coisas que pode estar arrebentando com a sua vida. O marido dela chega e pergunta para ela: por quê? Por que choras? Por que não comes? No nosso caso, nós estamos jejuando 31 dias. Amém? Por que não comes? Aí o terceiro, que ele vem e pergunta: e por que está mal o teu coração? Cara, vira e mexe, está chorando à toa. À toa não, está passando por luta, sabe? Está chorando. Vira e mexe, não tem fome, não come. Vira e mexe, estou triste. Ai, eu estou angustiado. Não sei o que eu faço. Faz o quê? Faz um voto. Por quê? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, oh Jesus, o que é que ela fez? Orou ao Senhor. Oh Jesus, abundantemente. E fez um voto. Fez um voto, amado. Pastor, eu não sei o que tem comigo, eu estou passando por isso e tal. Faz um voto. Mas o que eu vou votar? Simples, olha aqui. Dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente, primeiro, atentares para a minha aflição da tua serva e de mim. 3. E da tua serva não te esqueceres. E 4, mas a tua serva deres o quê? Um filho varão. Aí ela faz o voto, falou: Senhor, essa é minha aflição, esse é o motivo porque eu não choro, porque eu choro, porque eu não como e porque eu estou com o meu coração triste. Então, Senhor, se o Senhor fizer por mim tudo isso aqui, se atentares para a aflição, se lembrares de mim, se não se esqueceres de mim, e me der um filho varão, eu vou pegar esse filho. Sabe o filho que o Senhor está me dando? Eu vou te dar ele de volta, eu vou te devolver ele. Só que não é de qualquer jeito. Ele fez um outro voto aí. Sobre a cabeça dele não vai passar navalha, ele vai ser nazireu, servo do Senhor, consagrado a ti. Você sabe, Eclesiastes fala, acho que é capítulo 7, fala assim, que melhor é o dia do luto do que o dia do nascimento, porque no dia do luto você vê o fim de todos os homens, mas no dia do nascimento você não sabe quem é que está nascendo. Mas essa mulher, antes de ficar grávida, sem saber que ia ficar, ela faz um voto: meu filho vai ser consagrado a ti, ele vai ser um homem de Deus, ele vai te servir, ele vai ser profeta.
Amado, sabe o que é isso? Não, meu Deus. Ela disse isso para o Senhor. E aí, meu amado, lá no capítulo 2, diz assim, ou melhor, no capítulo 1, no verso 24, diz assim: e havendo desmamado, o levou consigo. Amém? Levou consigo, para onde? Para o templo, para o tabernáculo, para deixar ele, para entregar ele. Ele não cortava o cabelo dele já era. Mas quer ver algo mais? Que é esse o problema dos crentes de hoje. Os crentes de hoje querem o melhor de Deus, mas eles querem fazer sempre menos. Mas olha o que essa mulher fez. E havendo desmamado, levou consigo, com o quê? 3 novilhos, 3 bezerros, 1 efa de farinha e 1 odre de vinho. E era ainda um menino muito criança, mas ela entregou o filho. Oh, Jesus! Amém? Mas pastor, por que essa mulher fez isso? Por que ela entregou o filho? Ela não podia ter filho até ali. Ela pediu uma coisa para Deus, Deus deu e ela devolveu, amado. Capítulo 13 de Números, o versículo 1. Deus vai falar assim, 13 é Números? Ou é Êxodo? É Êxodo, 13 de Êxodo. Depois da morte dos primogênitos, Deus pega e fala assim: olha, meu é todo primogênito que abre a madre, tanto de homens quanto de animais. O que ela fez? Cumpriu esse mandamento. Pegou o filho e levou. E agora, pastor, o que houve com ela? Você ir lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz lá. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu. Além de Samuel, teve o quê? 3 filhos e 2 filhas. Ela já não era mais uma mulher sem filhos. Deus tirou o opróbrio dela. Deus tirou o motivo pela qual a outra a provocava. Você quer que Deus tire o motivo pelo qual a angústia toma conta do teu coração? A tristeza? Faz um voto. Simples assim. Um voto. E o interessante, amado, a gente vê aqui, os votos sendo feitos, mas não é voto de vou vender minha casa de oferta. Vou pegar o meu carro. Posso fazer isso, pastor? Pode. Desde que não seja de tolo. Mas o voto que Deus quer é que você se comprometa com Ele. Com Ele. Com Ele. Se compromete com Ele. Interessante. Ana não faz o que Jacó fala, diz assim: o Senhor vai ser o meu Deus. Por quê? Mas você espera que uma mulher que é capaz de abrir mão do seu filho entregando, se desvie um dia? Nunca. Pelo contrário, Samuel se tornou um motivo mais agradável ainda para ela sair da cidade de... Da onde que é a cidade de... Não, ela ia para Siló, é de Ramá. Ela ia de Ramá, ia para Siló. Ela ia feliz da vida, por quê? Vou ver meu filho. Eu vou adorar o meu Deus e ver o filho que Deus me deu. Feliz da vida. Nessa semana, queridos, nessa semana, eu tive um pequeno contratempo. Aí eu falei assim para o Denis, conversando com o Denis pelo telefone: Denis,
já que eu estou no ventre desse peixe, o que me resta agora é fazer um voto. E eu orei, Senhor, isso nunca mais vai acontecer, Senhor. E aí, Deus sempre levanta umas pessoas, meu amado, que eu glorifico o Senhor e oro muito por essas pessoas, porque Deus tem. Aí eu lembrei do William. Aí eu falei, vou ligar para o William, é ele que vai me ajudar. Aí eu orei, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas aí eu orei por quê? Não era porque eu sabia que ele ia me ajudar, mas é porque o William não está mais na agência, que é a conta da igreja, ele está em outra agência. E eu falei, meu Deus do céu. Liguei. E o meu voto, Senhor, Tu é o meu Deus. Isso não acontece de novo. Fiz um voto. A Lu foi lá em casa, falou assim, fiz um voto. Falei para um monte de gente, fiz um voto. Vocês são testemunha que eu fiz um voto. Não vou quebrar esse voto. Fiz um voto. Aí eu falei, Senhor, se Tu me ajudar a resolver todas essas situações, Pai, isso nunca mais vai acontecer. Chegou no final da tarde, o William mandou uma mensagem para mim, estava desbloqueado os negócios lá. Mas agora eu tenho que correr. Aí, amado, eu estou falando dando esse testemunho do voto aí, pelo seguinte. Jonas, estou pregando muito. Tá, pastor, então faz um voto. Amém? Querido, Jonas, é o último que eu vou falar, tá? Jonas, a gente sabe a história dele. Deus pegou e falou para ele para ir para Nínive, pregar contra Nínive, porque a maldade de Nínive tinha chegado até o Senhor. No capítulo 2 de Jonas, eu vou ler. O verso 1 diz, e orou Jonas ao Senhor, Deus, da entranhas do peixe. Ele estava lá dentro. Só tinha duas saídas para Jonas. Morte ou voto. Só duas saídas. Morte ou voto. Amém? É assim que nós estamos muitas vezes nas circunstâncias. Morte ou voto. Aí a Bíblia está dizendo aqui que ele estava nas entranhas do peixe, então ele orou ao Senhor. Amém? Só que aqui eu quero chamar a tua atenção, por que eu vou falar do Jonas? Por causa do seguinte, ele diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Verso 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Verso 6, eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de quem? Do Senhor. Todo mundo se lembra do Senhor. Até quem diz que é ateu. Não tem um pessoal que fala, tá lá no avião, né? O avião cai, tá cheio de ateu, né? Aí pega a caixa preta, a última gravação é, meu Deus, né? Tudo ateu, mas clama pelo Senhor. Então assim, ele está dizendo aqui, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em mim a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades, vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas olha o verso 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento,
Aí olha só, olha, é nisso aqui que eu quero te chamar a atenção. Olha o que ele diz aqui, o que está escrito no final do verso 9. O que votei, pagarei. Então entenda, Jonas não estava no ventre do peixe, não era porque ele tinha deixado de ir pregar em Nínive. Ele estava no ventre do peixe porque ele fez um voto. E ele não pagou o voto. Pastor, que voto que é esse? Senhor, me usa. Eu estou nas tuas mãos. O que o Senhor quiser de mim, eu faço. Aí Deus olhou para ele e falou: isso é verdade? É, Senhor. Eis-me aqui. Aí Deus fala para ele, fala assim: então eu quero que você vá para Nínive e prega contra Nínive, porque a maldade de Nínive chegou até mim. Aí o que ele fez? Fugiu da presença do Senhor para não pagar o voto que ele fez. Aí ele foi parar no... Mas aí ele fez o voto e disse: Senhor, ele renovou o voto. O que eu votei, Senhor, eu vou pagar, eu vou fazer. O que o Senhor espera de mim, eu vou fazer. Aí a Bíblia diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém? Então, querido, olha só, o voto é solução para um monte de coisa. Quando o voto nos leva a ter compromisso com o Senhor, Ele resolve o nosso problema, o Senhor resolve o nosso problema. Mas se votar, amado, não deixe de cumprir. Porque quando você faz voto e não cumpre, você pode parar no ventre de um grande peixe. Ah, pastor, não tem peixe que consegue engolir um homem hoje. Mas não é desse peixe, querido. São as circunstâncias da vida. Vão te engolir. Nada do que você fizer vai dar certo. Aí, mas eu vou orar, pastor, e as coisas vão ficar bem. Não vai. Você sabe por quê? Ah, pastor, eu vou expulsar Satanás, ele vai embora. Sim, ele vai embora, mas as coisas não vão ficar bem. Por quê? Para a gente encerrar a volta lá no capítulo 5 de Eclesiastes, no verso 6. Nem digas diante do anjo que foi o quê? Erro. Aí ó, o último verso aqui, última frase. Por que razão se iraria quem? Satanás? Deus. Contra o quê? A tua voz, o teu voto. De sorte que destruís. Quem que vai destruir? É o diabo? É o próprio Deus, é o anjo do voto. Tem gente que está sofrendo um monte de coisa, até aquilo que a pastora Norma falou aqui em cima. Por quê? Porque está sendo chicoteado, açoitado com a espada do anjo do voto. Porque fala mais do que deveria. Faz voto e não cumpre. Ou amaldiçoa o próximo. Pastor, eu não faço isso, meu filho. Os irmãos vão ter comunhão comigo. Toda vez que a gente tem comunhão, que a gente cita alguma pessoa nas nossas conversas, o que eu faço depois? Quem já sentou comigo sabe. O que eu faço depois? Eu oro pelas pessoas que nós citamos. Eu peço perdão. Senhor, eu não tenho consciência, Pai. A minha intenção não era se levantar contra, mas se eu fiz, me perdoa e me ensina através do Teu Espírito Santo, mas não deixa com que nenhuma palavra que saiu da minha boca, Senhor Deus, prejudique o meu irmão,
e me prejudique também. Nós precisamos cuidar do que nós falamos. Do que nós falamos. Nós temos aqui hoje a oportunidade de nós pedirmos perdão para Deus. Pedimos perdão para Deus. Como a Norma falou, o sacerdote da igreja, ele tem autoridade dada por Deus para anular os votos. Anular os votos. Mas hoje nós temos a oportunidade. E eu quero que você fique de pé. Porque nós vamos orar. E se você... As duas coisas, amado. Porque eu comecei falando de a minha intenção... Demorou um pouco a palavra, porque a minha intenção era falar somente sobre voto. Mas no começo Deus nos fez avançar para uma outra situação. Nesse caso eu creio que é o Espírito nos direcionando, porque colabora para o bem, não só de nós, mas para o bem da igreja, no nome de Jesus, amém? Eu quero que você feche os teus olhos antes da gente cear.